Muchas gracias, muy buenas tardes a quienes son fieles a este programa que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, estoy aquí en Asunción, en la galería, estoy en un restaurante, reunión de directorio del diario, pero me aparté a un rincón para conversar con mis amigos del Brasil. Teníamos que hablar con Fred, pero vamos a hablar con el señor Pontiori, a Mauri, que es director también del Colegio Bertoni, con quienes vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a ver si Fred se suma, para hablar de colegios y educación de alto rendimiento, colegios heterodoxos en un mundo globalizado, mucho más exigente, en donde a cada 4 años probablemente el acervo de conocimiento que tiene la humanidad se duplica. ¿Cómo sobrevivir en ese mundo en donde el acervo de conocimientos o el stock de conocimientos a cada 4 años, se multiplica por 2? ¿Y cómo hacer que jóvenes que vivimos en países subdesarrollados, o nuestros jóvenes que viven en países subdesarrollados como el nuestro, Paraguay, o en estados subdesarrollados del Brasil, que son algunos, entre los 20 y pico de estados, algunos son estados subdesarrollados, cómo hacer en esos estados una educación de alta calidad? ¿Cómo hacer para que dichos jóvenes puedan ingresar a las universidades más exigentes del mundo, como aquellas de Hola, la Ivy tenemos League? hoy algún problema. ¿Me estás escuchando bien, Amaury? Hola, Amaury. ¿Aló? Bueno, el tema entonces es cómo hacer para que ya en la edad escolar y en la edad colegial podamos preparar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, para los exigentes mercados, si le queremos llamar así, del conocimiento, luego los exigentes mercados laborales y no menos importante, la academia, el mundo de la academia, de la investigación, del desarrollo, etc. Boa tarde, Amaury, ¿vos estás en Foz? Cayó la señal. Bueno, voy a hacer unos comentarios entonces mientras los esperamos. Espero que mis compañeros ahí en la casa matriz, apenas los capten en las pantallas, puedan darle. Ok, gracias. Bueno, el tema entonces es el siguiente. Vamos a conversar sobre el gran déficit que tenemos en los países subdesarrollados en materia en déficit cualitativo y déficit cuantitativo en materia de educación. Ayer precisamente me tocó conversar por teléfono con el ministro de Educación del Paraguay y estábamos hablando con relación a cuánto sería el déficit infraestructural que existe en Paraguay en materia de aulas, en materia de tecnología, del estado del arte, me refiero, tecnología de avant-garde, de última generación, para para colocar a nuestros estudiantes en el mundo globalizado, probablemente, tal nos recursos, siendo mucho más competitivo. Ya estamos entrando en el metaverso, que son realidades virtuales, existirán varias realidades en el metaverso. Y en ese mundo tenemos que nosotros lidiar en este mundo subdesarrollado. Ahí entró Fred. Y Hola, estaba haciendo, hola Fred, estaba haciendo una introducción, ahora te presento, estaba haciendo una introducción de cómo hacer para que nuestros estudiantes de países subdesarrollados puedan competir en igualdad de condiciones con los exigentes mercados del conocimiento, de la investigación y del conocimiento, cómo hacer que estudiantes de Foz de Iguazú puedan ingresar a las universidades de la Ivy League, por ejemplo, en los Estados Unidos. Cómo hacer para que un estudiante de Cascabel, un estudiante de Presidente Franco, un estudiante de Hernandarias, pueda tener el nivel exigente de entrenamiento y de formación para acceder
al MIT, al UPenn, a Harvard, etcétera, o a las exigentes universidades brasileras, como ser, por ejemplo, la UFPR. Sim. O la propia Universidad de São Paulo, la USP, etcétera. Boa tarde, Fred. Por aqui de Assunção, tu no restaurante, você está numa biblioteca. Eu estou ainda acabando o almoço. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Vitor, professor Amaury. Então, prazer a gente estar aqui conversando sobre esse tema tão importante para a gente da área de educação e também para os jovens que têm um futuro e, de alguma maneira, nós precisamos construir algo que lhe realmente amplie as possibilidades, ou seja, que a gente traga para o nosso jovem que ele consiga acessar, ele consiga chegar ou lograr êxito na busca por possibilidades diferentes e não necessariamente ficar restrito a pequenas opções que muitas vezes são oferecidas num país, como você comentou, um pouco menos desenvolvido, ou até, mesmo que ele esteja num país ou num momento que está desenvolvido, às vezes ele está numa área de interior, como nós aqui, por exemplo, na região do oeste do Paraná, na região de Misiones, Argentina, na região do Alto Paraná e do Paraguai, então, às vezes, não tão próximos da capital, né? Então, esse é um ponto que precisamos criar algo que dê oportunidades iguais, mas, principalmente, amplie as possibilidades. Ok. Fred, gostaria de fazer uma pergunta específica sobre quais seriam os elementos diferenciadores que deveria ter uma educação heterodoxa em termos de qualificação para que uma criança, um menino, uma menina Sim. Travou. 6 anos, pós de 12 anos de educação nacional, que é o grande objetivo neste mundo globalizado. Quais seriam aqueles tips, aquelas dicas, aqueles elementos diferenciadores, por favor? Vou fazer um contexto rápido. Eu vim de uma formação em Universidade de Excelência, estudei no Instituto Militar de Engenharia, no Brasil, considerado a melhor universidade de engenharia do Brasil, juntamente com o ITA, uma universidade de renome internacional. Tive vários colegas que fizeram mestrado, doutorado, nossa turma toda, de alguma maneira, conseguiu acessar oportunidades no exterior, no MIT, em vários momentos. Um primeiro ponto que eu queria trazer é quando a gente por exemplo, agora eu tenho familiares, meus sobrinhos estão estudando em Luxemburgo, terminando o ensino médio e já acedendo para a faculdade, né? O que eu vejo quando eu tenho um jovem brasileiro que ele, de alguma maneira, estuda no exterior, nas universidades de renome, no MIT, no caso lá em meus sobrinhos em Luxemburgo, em outros lugares? Normalmente, nós vemos que eles têm um preparo em matemática muito grande, comparado com o preparo, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, vários conhecidos que foram, por exemplo, para o MIT, o nosso preparo era até melhor. Então, os alunos, por exemplo, que chegavam lá tinham um conhecimento de área de matemática superior à média dos alunos que estavam naquele local. Só que existe um grande filósofo da área de educação, o Bourdieu, e ele comenta, por exemplo, que não é só isso, né? Então, às vezes, não é só uma questão de conteúdo, mas é a questão de você saber a cultura e saber navegar nesses ambientes, né? Que vão te permitir ter mais possibilidades. Então, quando nós chegamos, os nossos jovens chegam, por exemplo, nessas faculdades do exterior, já conseguiram romper uma barreira muito grande, que é chegar lá. Ao chegar lá, eles têm um conhecimento de base, às vezes que não é ruim, mas falta, às vezes, um preparo de cultura ampla que, às vezes, se tem naquele lugar. Falta, às vezes, um preparo profissional, de atitudes profissionais que faltam naquele lugar.
Então, muito a formação que nós chamamos de soft skills, e a gente tem, às vezes, o hard skills, mas não temos soft skills necessários para acessar essas oportunidades melhores. Então, eu vejo o currículo do Paraguai, que nós temos escola, o currículo do Brasil, que nós também estudamos bastante, e às vezes penso que temos um currículo muito extenso, e você, às vezes, para cumprir esse currículo, tem que trabalhar 8 horas por dia, de conteúdos, por exemplo, de matemática que não serão usados, ou de conteúdos de outras coisas que não serão usados. Não sou sempre favorável a ter mais conteúdo, nós que trabalhamos com alta performance e alto desempenho. Mas é muito necessário reservar um tempo para desenvolver esses soft skills. Então, um aluno ele precisa saber trabalhar em projetos cooperativos, ele precisa dominar idiomas, ele precisa ter habilidade de planejamento do seu dia a dia. Então, nós trabalhamos, por exemplo, com um programa que chama Líder em Mim, que é um programa baseado no Stephen Covey, nos hábitos das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey. E um primeiro ponto que eu tenho aqui, olhando aqui, vim aqui para o meu escritório, falou minha biblioteca, mas é a minha biblioteca, pessoal. Aqui na frente tem um quadrinho meu que ele tem uma frase que fala: comece com o fim em mente. É a frase lá do Stephen Covey, do primeiro hábito. Então, hábitos de trabalho. Então, a gente começa no domingo planejando a semana, organizando o que você vai querer. Então, eu vejo que a deficiência muito que eu vejo na educação do Brasil, se estende um pouco ao Paraguai também, ela cai um pouco nesse processo de a gente não educar claramente o jovem para ele ser um profissional de sucesso. Então, alguns hábitos de profissionais não são cultivados. Então, a gente tem buscado hoje, quando se fala em excelência, para a seleção de universidades internacionais, que a gente hoje, particularmente, trabalhamos em algumas unidades nossas, esse perfil, em um currículo que envolva soft skills, que são habilidades, além da habilidade de um conhecimento de matemática, de física, de geografia, de ciências humanas, mas um currículo que trabalhe formação para o trabalho, como planejar, como montar uma planilha do Excel, como montar um PowerPoint, fazer uma apresentação, como estruturar o seu raciocínio de forma clara para você apresentar. Então, soft skills trabalhado. Outra coisa, trabalhamos o processo da inteligência emocional do aluno, como que o aluno ele precisa não só aprender os conhecimentos, estudar, mas ele precisa aprender a aprender. Então, ele precisa desenvolver metodologia para aprender. Ele precisa ter capacidade para pesquisa. O que surgiu no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o que nasceu lá no PISA, a partir de 92, eu sempre cito, uma conferência que aconteceu em Jomtien, na Tailândia, e a partir daquilo ali começou a se estruturar todo o processo do PISA e da reforma educacional no mundo. Os alunos precisam, além de conhecimento, ter habilidades. Então, eu trouxe soft skills, as habilidades, mas eu preciso desenvolver habilidades de seleção e busca de informações. Então, hoje nós temos uma quantidade de informações disponível muito grande por causa da web, né? Todo o processo da internet. Mas nós temos, ao mesmo tempo, jovens mais superficiais no conhecimento. Então, como pode, ao mesmo tempo, ter mais informação e mais superficialidade? Porque uma habilidade que é a de seleção e da informação, seleção, escolha, avaliação se a informação é boa ou não é, e depois aprofundamento, ela não está sendo tão desenvolvida na educação. Então, esse eu acho que é o grande desafio nosso agora, é o desafio mundial proposto lá no PISA, que é que o aluno saiba interpretar, buscar as informações e usar as informações mais adequadas. Então, o PISA ele faz uma coisa que ele bota na questão várias informações, mas só uma informação ou duas vão ser utilizadas na solução da prova. Não precisa usar tudo. Então, o aluno tem que saber selecionar. Então, segundo ponto. Então, trabalhar soft skills, primeiro. Segundo, habilidades, como, por exemplo, essa habilidade que eu estou falando, a principal do PISA, que é selecionar e buscar informações. Tá? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Esse currículo ele tem que ser um currículo amplo,
para a criação do que a gente chama de cidadão do século XXI. O que é esse cidadão do século XXI? Quando fala, as pessoas de escola, como nós, eles ficam até, nossa, isso é enrolação, é uma coisa que, o que é isso? Então, deixando bem claro o que seria esse cidadão do século XXI. Ele precisa ser uma pessoa que tem um currículo amplo para ele poder desenvolver as habilidades de forma ampla. Então, a gente insere, eu acho que no currículo é muito importante algumas formações adicionais, como, por exemplo, teatro. Então, nós temos uma formação de teatro. Eu, particularmente, professor Mauri, a gente fez formação nessa. Eu fiz formação de teatro, professor Mauri tem uma experiência grande na área de cinema, também a formação na área. Essas habilidades complementares, elas fazem um profissional muito mais rico. Então, elas vão ser foco nas seleções de programas internacionais. Então, por exemplo, a formação de teatro. Por exemplo, a formação em programas comunitários. Então, o jovem tem que ter se envolvido com programas, por exemplo, de solução de problemas da comunidade. Então, até na forma de trabalho voluntário. Então, ele cria ali uma maturidade para os problemas da comunidade, que é hoje das habilidades exigidas lá. Então, ele tem que dominar essa condição também, tá? Então, formar um currículo amplo. A gente trabalha lá com um projeto, por exemplo, o projeto de robótica nosso, ele não é um projeto de robótica para a pessoa saber mexer no robô, mas o grande objetivo do projeto é criar um grupo. Esse grupo ele é dividido em pessoas que cuidam da engenharia do robô, pessoas que cuidam do marketing para divulgar o projeto do robô da competição, ou seja, vai criar o espírito de equipe, camisetas, grito de guerra, etc., que são usados na competição. A competição é uma competição acadêmica. O robô ele tem que ir, por exemplo, e fazer um desafio. Nós participamos dessa competição junto com o MIT, diversas escolas e universidades internacionais, nós fomos campeões mundiais. Então, o que é julgado numa competição dessa? O espírito de grupo, eles chamam de core values da FIRST, né? Espírito de grupo, empreendedorismo, saber construir um orçamento de despesas e receitas para o projeto do robô. Quanto que eu preciso de dinheiro para construir o robô? Quanto que eu vou precisar para a viagem, para fazer as camisetas da equipe? Então, o grupo se organiza e depois para apresentar o projeto para uma comissão avaliadora, fazer um PowerPoint, uma apresentação. Até então, a ajuda para os outros grupos concorrentes é avaliada, né, Fred? Isso é um item importante, depois, muito bom o professor Mauri trazer, que é a solidariedade. Então, esse programa de robótica, ele, por exemplo, ele conjumina, ele converge vários itens que são dessas habilidades necessárias. Então, quando a gente está falando de um currículo, esse currículo ele passa a ser muito importante ter participado de um projeto desse porte, ter participado de um projeto comunitário, ter participado de uma companhia de teatro como a nossa, que ela faz coisas globais. E aí a gente constrói um currículo que o aluno ele é selecionado. Porque quando ele chega lá numa universidade americana, dos Estados Unidos, o que eles percebem? Nossa, esse aluno é uma pessoa completa. Ele não só vai ter um conhecimento da matemática para chegar aqui, mas ele também vai chegar aqui na nossa universidade conhecendo todas essas habilidades que vão ser muito importantes para o processo profissional. E lá nos Estados Unidos, às vezes, hoje, com essas reformas educacionais, até que nem muitas aulas são abolidas e passam a ser aulas em modelos de metodologias ativas, que são modelos onde o aluno ele não necessariamente assiste a aula expositiva do professor. E ele trabalha em grupo, ele vai buscar informações. Então, quando a gente está falando desse ampliação das possibilidades, a gente tem que trabalhar, tem um quarto item que eu já vou citar, com essas questões todas que estou falando. Primeiro, repetindo aqui para a gente deixar claro os itens, soft skills, que são as habilidades emocionais, de relacionamento, né? O segundo ponto que a gente trouxe aí desse currículo do cidadão do século XXI, um currículo mais amplo, né? O terceiro ponto, o segundo ponto, na verdade, esse era o terceiro. O segundo ponto, um currículo formado em habilidades do PISA, de seleção. Então, tem várias habilidades, não vale a pena destacar, mas isso aí. E aí vem o que seria, então, assim... então, ele tem que... E aí consegue ter um currículo amplo que lhe permita, ele, de alguma maneira, saber aprender.
ele participar desses processos seletivos com excelência, né? Você ia fazer alguma pergunta, Vitor? Pode falar. Fred, temos um tempo já curto, então eu peço perdão a Mauri, que gostaria que na próxima ele possa também interagir nas próximas entrevistas que eu vou fazer. Simplesmente quero fazer uma consulta. Ok, obrigado, Mauri. Aliás, eu estou indo para lá, vou visitar o colégio lá em Foz. Eu dou aula em Curitiba, então sempre está a caminho. Eu não conhecia vocês, sou Paulinho. O Paulo foi quem me apresentou a vossa escola. Paulo. Sim. Bom, a pergunta é a seguinte: que tipo de docente, de professor é necessário para este tipo de formação? Perfeito. Primeira coisa é um professor open mind, tem que ser cabeça aberta para entender que os conteúdos são dinâmicos. Então, ele tem um conteúdo hoje, o conteúdo muda amanhã. Então, o professor tem que ter uma constante atualização. Então, mas a cabeça tem que ser aberta. Tá? Segundo, ele tem que pensar como um professor que está aberto e conhece o mundo, as metodologias, o processo, né? Das novidades, de alguma forma, do que está acontecendo de tecnologia. Mas ele tem que ser um professor que ele tem que ter uma atitude perante o aluno de construção do conhecimento. Então, ele entra com o aluno, ele apresenta, claro, o conhecimento, ele inspira o aluno numa participação dos projetos e ele, de alguma maneira, ali, ele é um facilitador, ele é uma pessoa que conhece mais do assunto, que vai ensinar a necessidade, mas que ele também vai dar um espaço para a construção do aluno. Então, tem que ser um professor que ele saia daquele modelo tradicional de entrar em sala de aula, falar e sair da sala de aula ao final. Então, ele tem que ser um professor que fala, mas que ouve, que interage e que pergunta. Eu sempre falo que assim, o professor está ligado a um aluno. E nas nossas escolas, nós queremos alunos falantes e não alunos ouvintes somente. Então, essa é uma frase que a gente repete sempre, alunos falantes, né? E aí eu vou aproveitar o item que foi naquela formação, o professor ele tem que estar junto com esse último item, que era o quarto item da formação que eu estava falando do professor, que é o seguinte: quem é o aluno que tem alta performance ou alto desempenho acadêmico, que aprende mais, que faz todo... O aluno ideal é um aluno que tem propósito. Então, o propósito de vida, ele é fundamental para um aluno de alto desempenho. Então, quando um aluno ele sabe, nossa, eu quero ser médico, ele estuda mais. Eu quero ser um empresário para fazer aquilo. Ele estuda com muito engajamento aquilo que ele quer. Então, cabe ao nosso professor, aí respondendo a essa pergunta, mas fazendo o gancho para o anterior, cabe ao nosso professor e cabe à escola e fomentar o projeto de vida do aluno, para que o aluno sinta significado no que ele aprende e ele tenha propósito de vida. Então, por isso, nós estamos inserindo também no nosso colégio, já inserimos desde 2017, uma cadeira que chama Projeto de Vida. Então, a gente tem um projeto de vida cujo objetivo é criar propósito para o aluno. Tá. Eu agradeço o tempo acabou. Desculpa, tomar o tempo todo respondendo. Talvez não, estou marcando uma reunião em Foz do Iguaçu, provavelmente na próxima semana. E um grande abraço para você, a Mauri e toda a turma da Excelência. Até mais. Grande abraço, Victor. Prazer imenso conhecê-lo. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.